Ó, Julião, Oi. professor Rock, Demais. cara, ele manja muito, né, velho? Demais, cara. Como Ele dá uma aula de como- geopolítica, né? O rock, ele é diferente, né? Eu tô me sentindo praticamente numa universidade, Renatão. Um aluno. É um aluno de universidade. Mostra pra galera aqui, Mauricião, quem é o professor Rock, um trechinho pra galera entender. O professor Rock, pra quem não conhece, ele é um geopolítico. Ou seja, nesse momento que nós estamos falando de guerra, por exemplo, de Rússia versus Ucrânia, aonde nós temos uma situação muito delicada pela questão ali da reserva energética europeia ser praticamente feita de gás. Quando nós falamos sobre agora toda aquela questão envolvendo ali o Oriente Médio com Israel e com o grupo palestino, principalmente ali o Hamas, né, que tem sido muito polemizado ali e se falado muito. O maior especialista do Brasil, ou pelo menos um dos maiores especialistas, é o professor Rock, porque é a formação dele, ele é geopolítico. E o professor Rock, ele começou um projeto para tornar-se um atleta de fisiculturismo. O professor Rock já está no shape, né? Já, forte, valente no treino. Forte, valente? Valente no treino. Ele gosta de ser desafiado ali. Treino de perna, ele é forte? Cara, ele vai pra cima. Ele vai no limite. Vai no limite? Vai no limite. Não arrega? Não arrega. Se você passar confiança ali pra ele, é o suficiente pra ele entrar lá de cabeça e não deixar pra trás nenhum movimento. Sabe o que eu acho interessante do professor Rock? Porque ele demonstra claramente que o amor ao esporte e ao fisiculturismo, como ele ama, está em todas as categorias. Todas. Eu me recordo quando nós éramos jovens, Júlio, e as pessoas estereotipavam a gente Demais, como preconceito. burros por cultuarem apenas o corpo. Exato. E aí nós vemos um homem, no nível cultural que é o professor Rock, sendo apaixonado pela musculação, sendo apaixonado pelo fisiculturismo, treinando pesado todos os dias. Todos os dias. Ele não falha. Faz que legal. dieta. E aí ele tá fazendo agachamento, ó. Ali eu coloquei um stepzinho para trazer segurança para ele poder descer um pouquinho mais, que ele não descia tanto. E aí a gente foi se desafiando. E nesse dia aí, Renatão, ele já bateu o recorde dele de peso na barra que ele fez o agachamento. Ele fez com 50 quilos, não foi, Maurício? Esse daí foi o primeiro, Juliano. Ele fez com os 40. Então no primeiro ele fez com 40. Depois ele fez... puxou 80. Porque um ponto fraco dele é pernas, né? Porque como ele treinou em casa a vida inteira quase, ele só tinha o agachamento para isso. Não tinha leg press, não tinha nada. Todo maravilhado aqui com o nosso espaço e já queria o contato, porque ele falou que ele vai aumentar o plantel lá da academia dele, ele quer colocar as máquinas que tem aqui. Ficou impressionado. Ficou, cara. Adorou. O professor Rock está no projeto, vem se desenvolvendo muito e quando o professor Rock treina, ele vai dando algumas explicações sobre o universo dele, que é a geopolítica. Então, por exemplo, Júlio, alguns temas que ele abordou no vídeo, assim, que você lembra. Não o conteúdo, porque vai ser difícil recordar. Mas ele tocou no assunto, por exemplo, da guerra da Rússia com a Ucrânia? Não, ele tocou em todos os assuntos relacionados sobre guerra. Então, nós falamos guerra da Ucrânia, nós falamos guerra ali na parte de Israel, com a faixa de Gaza, e também chegamos a abordar o clima tenso que está tendo aqui entre Bolívia e Guiana, né? Caramba! Então a gente abordou os 3 temas Tá e a tendo, ligação... tá tendo uma tensão ali, Julião? Tá tendo uma tensão. Não acompanhei Tá isso. tendo uma tensão. Parece que a Venezuela já mandou intimato, tá querendo invadir e tomar a Guiana para ela. Caramba! É. E aí ele começou a mostrar ali toda a ligação que você tem, né? Entre esses países. E aí ele também, como geopolítico, ele fala um pouco do interesse por trás, Exato. né? Aquilo porquê que às de vezes cada a um. gente não tem a visão para enxergar. É, o porquê de cada um. O Por quê? porquê de Por cada que a um. Venezuela quer entrar, por exemplo? Né? Ou por que, de repente, há uma briga entre Ucrânia e Rússia? Por que a Rússia resolveu invadir? Qual é o interesse da Rússia Sim. por trás de um discurso político? E aí ele vai passando pra gente, Renatão. Ele falou cada coisa. Por exemplo, na guerra da Rússia, ele falou que muito dificilmente a Rússia, sem a ajuda de outros países, vai conseguir se manter. A Ucrânia. A Ucrânia, desculpa. A Ucrânia vai conseguir se manter perante a Rússia porque a diferença de armamento é muito grande e agora o foco da ajuda internacional está indo todo para a faixa de Gaza ali, para ajudar Israel. Então, a Ucrânia ficou meio que órfã, sem pai aí, para ajudar ela nessa batalha duríssima aí contra a Com a Rússia. Rússia. Uma outra coisa legal que ele falou foi assim:
sobre grupo terrorista. Ele falou assim, nem toda facção criminosa é um grupo terrorista, mas todo grupo terrorista é facção criminosa. E foi explicando a diferença de cada um. Porque, principalmente falando que uma facção, um grupo terrorista tem envolvimento político envolvido a isso. E facção criminosa nem sempre tem esse... Pode ou esse não político. ter. Caramba. Não, muita coisa interessante. muito Por louco, exemplo, cara. eu viajei para a Grécia, né? E a Grécia é um país muito histórico. Sim. E eu conversando com uma pessoa, um grego, Você foi em Atenas. fui em Atenas. Eu conversando com um grego, né? E aí acabou envolvendo ali o assunto de política e assunto da Rússia, tudo tal, e assunto da Ucrânia. Cara, cada um tem uma visão. Por exemplo, a visão dos gregos é uma visão diferente. Por exemplo, dos gregos, ele disse que é a visão dos gregos, né? Então ele falou como se fosse da maioria. Eles têm uma visão um pouco diferente da nossa com relação à guerra da Rússia com a Ucrânia. Qual é a visão deles? Ele tem uma visão um pouco mais simpática no que diz respeito à Rússia em alguns pontos. Então, eu não sei se é uma visão dele, ele disse que é a visão dos gregos, mas uma coisa é fato. A Rússia, isso ele falou e é verdade. Ele falou assim, você sabe por que ninguém se mete com a Rússia? Porque, por exemplo, a Rússia está lá invadindo a Ucrânia. Aí fica todo mundo lá ajudando a Ucrânia. Por que ninguém vai lá e não arregaça a Rússia? Sabe por quê, Julião? Por quê? Porque a Rússia tem bomba atômica. Sim. E país que tem bomba atômica é respeitado. Só parece que são 7 países hoje. E aí é interessante, né? Por exemplo, o Brasil não tem bomba atômica. Não. E aí isso é muito horrível de você pensar, né? Nossa, nem ter uma pode bomba fazer. atômica. Nem Agora não pode, pode né? mais, foi a época. Houve uma época que os países poderiam fazer a sua bomba atômica. Houve uma época, antes de assinar o tal do Tem o tratado. tratado, né? Antes de assinar. E eu lembro na época, olha isso, não estou defendendo ninguém, eu só estou lembrando de história. Eu lembro que o Enéas gritava muito de que nós tínhamos que ter uma bomba atômica e era muito interessante porque todo mundo tirava um sarro do Enéas, porque ele tinha aquele jeito singular de falar, então todo mundo achava que o Enéas era louco por falar para o Brasil ter uma bomba atômica. Pois é, só que existe uma série de conselhos mundiais que o Brasil não faz parte. Por exemplo, eu acho que o Conselho de Segurança o Brasil faz parte, Maurício. Isso Eu acho que, por exemplo, eu vou pedir para o Maurício consultar, mas eu acho que o Conselho de Segurança o Brasil não faz parte porque não tem bomba atômica. Então não tem força. Olha aí. Ou seja, a gente é café Eu com sei que leite tem nessa algum briga aí. conselho, não sei se é de segurança, que o Brasil não faz parte porque não tem bomba atômica. Outra coisa, o Brasil se torna um país muito vulnerável porque todo mundo pode atacar porque... Por exemplo, Coreia do Norte. Por que ninguém ataca a Coreia do Norte? Se a Coreia do Norte tem uma política ali tão terrível, prende, mata, assassina lá, tantos governantes como eles disseram. Os caras têm medo, velho. Vivem fazendo teste ali, cara. Eles ficam mostrando o poder de fogo o tempo todo. E o poder muito grande. Os caras têm medo. Exato. Não dá pra ficar mexendo com esse tipo de cara que pode ali fazer Então, uma tudo loucura isso a e- gente tem a oportunidade de aprender um pouco através do professor Rock, né? O conselho é formado por 15 membros e apenas 5 são permanentes. Estados Unidos, França, Grã-Bretanha, Rússia e China. Que eles são as São os 5 potências países vencedoras da Segunda mais Guerra Mundial. poderosos. Tá vendo? Essas são as... Por premiação, então. Mas o Brasil faz parte desse conselho? Ele é um dos países que mais vezes foi eleito representante rotativo. Então, esses 5 Rotativo. mantêm e os outros 10 vão rodando. Outros 10 países vão rodando. Entendi. Doideira, né, cara? Doideira total, cara. É muito bacana você poder trabalhar com um cara assim, porque a cada treino que ele vem, nós aprendemos um pouco mais sobre geopolítica. Interessante. Que é uma área, por exemplo, que eu conheço muito pouco, que eu estudo muito pouco, Sim. então a Os gente é muito membros curioso. Não, nós todos. os rotativos se revezam a cada 2 anos. E é muito curioso. E ele desperta isso na gente, né? Ainda mais com essa situação de guerra, todo mundo acaba se interessando um pouco mais por esse tipo de assunto. Teve um que ele falou que poderia ter votado. Eles vetam, né? Esses 5, eles têm poder de veto. uns Poder de negócios veto, assim. exato. Meu, é bem... Porra, cara, é muito louco assistir os vídeos dele. Vai ter que assistir. Ele falando muito da legal. OTAN, que não pode Galera, entrar tem que no assistir. país. Assistam os vídeos de treino do professor Rock, vocês vão... Além de vocês aprenderem treino, porque o Julião tá lá ensinando, além disso, vocês aprendem geopolítica. É um Agora, podcast na academia. Na academia. Podcast na academia.